O dono de um pequeno cinema varia o preço do ingresso em diversas sessões, tentando obter o maior lucro possível. Ele percebeu que a cada aumento de R$ 1 no preço correspondia a uma diminuição de 10 espectadores que frequentariam a sessão. Sabe-se que quando o preço do ingresso era de R$ 6, a sessão era de 1.000, a receita da sessão foi de 1.080, e dessa maneira o valor do ingresso dará ao estabelecimento uma receita máxima por sessão é de... Então a receita é o dinheiro que entra, né, pessoal? A gente pode trabalhar da mesma maneira, né? Vou escrever aqui em cima. Receita vai ser o preço multiplicado pela quantidade, ok? Você pega o preço multiplicado pela quantidade, vai ser o valor da receita. A receita inicial é de 1.080, o preço era de R$ 6, e com isso eu não consigo achar inicialmente, eu não tenho, na verdade, de cara a quantidade, que eu vou chamar de Q, mas eu tenho como achar. Se você parar para observar, 6 está multiplicando, passou dividindo, então, Q vai ser 1.080 dividido por 6. Se eu pego 1.080 dividido por 6, vai me dar 180. Ok? Então, ao preço de R$ 6, você vai ter 180 espectadores, e isso faria com que nós faturássemos, na verdade, o cinema, R$ 1.080. Mas ele não pede isso, ele pede qual é o preço para que a receita seja máxima. Então, começando com a receita, chamando a receita inicial, preço vezes quantidade, ok? Isso eu trato de como preço vezes quantidade. Ele verificou que a cada desconto, a cada aumento de R$ 1, tinha uma diminuição de 10 espectadores. Então, vou dizer que vai me dar X aumentos de R$ 1. Então, o preço vai ser 6 mais X aumentos de R$ 1. Então, peguei o preço original, que era 6, e dei X aumentos de R$ 1. Para cada aumento, você diminuiu 10 espectadores. Como eu dei X aumentos, então, eu vou diminuir X vezes 10 espectadores. Porque para cada aumento, nós verificamos que diminuiria em 10 espectadores. Se nós analisarmos isso aqui, vai dar uma função, pessoal, uma função quadrática. E quando você desenvolve fazendo a distributiva, nós podemos fazer 6 vezes 180 dá 1.080, 6 vezes menos 10x dá menos 60x, de forma idêntica, x vezes 180 vai me dar 180x, e x vezes 10x vai ficar menos 10x quadrado. Organizando a casa, a receita em função de x vai ser menos 10x quadrado, mais 120x, mais 1.080. Falando algebricamente, isso aqui é uma função quadrática, em que meu coeficiente líder é negativo. Falando geometricamente, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para onde? Para baixo. Você não precisa desenhar, é só para a gente fazer a explicação melhor. Sabendo que isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo, só para a gente lembrar, para cada x você vai ter uma receita, e eu posso dizer que essa parábola vai cortar o eixo y onde? Lá em cima, em 1080. Porque ela vai cortar o eixo y sempre no meu coeficiente c. Então vai cortar o eixo y aqui, ó, em 1080. Ok? E para cada x você vai ter uma receita. Então, para que a minha receita seja máxima, o valor de x é o x do vértice. Mas ele não quer o x do vértice, ele quer o preço para que a minha receita seja máxima. Pessoal, o preço, ele depende completamente de x, ok? Então, se ele está querendo o preço para que essa receita seja máxima, ele está querendo exatamente esse x do vértice. Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui é simplesmente analisar que o x do vértice pode ser calculado por menos b sobre 2 vezes a,
Menos 120 dividido por menos 20 deu 6. Quinja o que é 6? 6 é o valor de X, ou seja, a quantidade de aumentos de R$1. Então, o preço vai ficar quanto? O preço era R$6, eu dei 6 aumentos de R$1. Com isso, o preço ficou R$12. Então, a resposta, o preço que vai fazer com que o faturamento seja o maior possível é 12. Se nós quiséssemos perguntar qual a quantidade de pessoas presentes no cinema, era só pegar o valor de X, que é 6, e substituir aqui. Então, se nós fizéssemos isso, X igual a 6, teríamos 6 vezes 10, 60. 180 menos 60, daria 120 pessoas ao preço de R$12, e isso faria com que a receita fosse máxima. Que esse problema eu acho difícil, eu também acho, pessoal. Esse problema é considerado um problema difícil, principalmente porque você precisa fazer a montagem e da montagem tomar a decisão, fazer uma análise de encontrar qual o valor que vai fazer com que a receita seja a maior possível. Alguns alunos ficam na dúvida, como é que eu vou saber se eu quero a receita ou o preço? Porque ele diz no texto, o valor do ingresso, aqui, ele pede o valor do ingresso que vai dar a receita máxima. Então, se ele quisesse a receita máxima direto, Y do vértice. Mas o valor do ingresso que vai dar a receita máxima, então o cara que vai gerar a receita, então X do vértice. Fechou aí? Vamos embora.